E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Lançando aqui mais uma rapidinha do Enem. E a dica de hoje vai tratar de um assunto que é bastante exigido em provas de Enem, que é a parte de probabilidades, tá certo? As questões de probabilidades na prova do Enem, elas são muito interpretativas e elas trazem bastante a situação cotidiana, tá? Então, essa questão que eu estou apresentando para vocês hoje é um modelo de questão que já apareceu em provas de Enem, tá bom? Vou fazer um comentário aqui e vou dar duas sugestões de resolução para essa questãozinha aí, tá bom? Beleza? Então, acompanhe aqui comigo. Vamos primeiro ler o enunciado, tá bom? Ele diz assim, ó: um casal, ambos com 30 anos de idade, pretende fazer um plano de previdência privada. A seguradora pesquisada para definir o valor do recolhimento mensal estima a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos, tomando por base dados da população que indicam que 20% dos homens e 30% das mulheres de hoje alcançarão a idade de 80 anos. Qual é essa probabilidade? Então, veja que é uma questão que traz uma situação do cotidiano, um plano de previdência privada, tá certo? E a condição para que essas pessoas possam fazer esse plano de previdência privada é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja vivo daqui a 50 anos. Ou seja, note aqui que hoje eles têm 30 anos de idade e daqui a 50 anos eles terão uma idade de 80 anos, tá certo? A probabilidade que está sendo cogitada aqui é a probabilidade de que pelo menos um dos membros do casal, ou só o homem, ou só a mulher, ou ambos, estejam vivos ao completarem 80 anos. Ele quer saber que probabilidade é essa. E aí eu vou dar duas sugestões para você chegar à conclusão dessa questão. Uma delas leva em consideração as possibilidades que eu tenho de favorecer esse problema, ou seja, as probabilidades que eu tenho para que, quando completarem 80 anos, pelo menos um deles esteja vivo. E aí a gente vai considerar o seguinte: pelo lado do problema, olha o que a gente pode concluir. A gente pode concluir que pelo menos um dos dois precisa estar vivo daqui a 50 anos. Ou seja, quando eles completarem 80 anos, tá? Os dados trazidos pelo enunciado falam o seguinte, que a probabilidade de um homem estar vivo aos 80 anos é 20%. Mas vamos lá, se ele não estiver vivo, automaticamente ele estará morto, tá? Então você tem aqui uma probabilidade que a gente chama de probabilidade complementar, tá bom? Você tem duas possibilidades para cada um desses indivíduos, ao completarem 80 anos. Ou ele vai estar vivo, ou ele vai estar morto. Se ele estiver vivo, ele não está morto. Se ele estiver morto, ele não está vivo. Ou seja, quando você tem uma dessas coisas acontecendo, automaticamente você não tem a outra. Ele não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então, se a gente considerar o total de possibilidades, 20% dessas chances, desses 100%, é a chance dele estar vivo, e os outros 80% de estar morto, tá bom? Você tem 100% de possibilidades, desses 100%, 20% para estar vivo e
os outros 80% para estar morto, tá? Essas possibilidades que somadas resultam em 100% são probabilidades que a gente chama de complementares. O Enem gosta muito de trabalhar esse tipo de questão, tá bom? Então a gente já viu aí a possibilidade do homem para estar vivo ou morto na data em que completa 80 anos. Vamos ver a mesma coisa para a mulher. E aí você vai ver que, pelas informações do problema, a chance da mulher estar viva é 30% e automaticamente de não estar viva, ou seja, estar morta, 70%. Beleza? O problema é satisfeito, ou seja, o problema é favorecido se pelo menos um dos dois estiver vivo ao completar 80 anos. Então, pensando dessa maneira, a gente poderia levantar algumas hipóteses, algumas possibilidades que atendem a esse problema, tá certo? A primeira hipótese que a gente poderia levantar é o fato dos dois estarem vivos. Ou seja, o primeiro estar vivo e o segundo estar vivo. Ou seja, o homem estar vivo, 20%, ou 0,20, ou 0,2, e a mulher, 30%, ou 0,30, ou 0,3. Veja, observe, se os dois estarão vivos, o homem vai estar vivo e a mulher está viva. Esse conectivo I, gente, sempre dá a ideia de multiplicação. Então, quando você estiver calculando algum problema de contagem, esse conectivo I sempre vai te dar a ideia de multiplicação. Então, você tem aqui, ó, 20% de chance para o homem e multiplicação 30% para a mulher estar viva. Eu estou cogitando aqui a hipótese dos dois estarem vivos. Homem vivo e mulher viva. Multiplico aqui 2 vezes 3, 6, duas casas decimais, 0,06, ou, transformando isso para porcentagem, 6%. Então, eu tenho 6% de chance que os dois estejam vivos ao completarem 80 anos, não é isso? Mas veja, o problema exige que pelo menos um deles esteja vivo. Então, não é a única hipótese que a gente está levantando aqui. Eu posso ter, por exemplo, só o homem vivo. É uma outra hipótese. Porque, veja, o que satisfaz o problema? Pelo menos um deles, ou no mínimo um deles, estar vivo. Então, eu posso cogitar que os dois estão vivos, ou que só o homem está vivo, ou que só a mulher está viva. Considerando aqui só o homem, ó, 20% de chance é a chance do homem estar vivo, e como a mulher não vai estar viva, vai estar morta, 70%. Tá? 2 vezes 7, 14, duas casas decimais, 14%. Tá? E se só a mulher estiver viva? Se só a mulher estiver viva, ó, o homem está morto, 80%, e a mulher está viva, 30%. 8 vezes 3, 24, duas casas decimais, 0,24 ou 24%. E aí, vejam vocês que a gente totalizou todas as hipóteses que atendem ou que favorecem a esse problema, né? O problema pede a probabilidade de que pelo menos um dos dois esteja vivo ao completar 80 anos. Então, você pode ter só um deles, quer dizer, só o homem ou só a mulher, ou ainda você pode ter os dois vivos, tá? Então, analise. Você pode favorecer o problema com a hipótese 1, ou com a hipótese 2, ou com a hipótese 3. E esse conectivo ou, ele te dá a ideia de soma. Então, enquanto o conectivo I dá a ideia de multiplicação, o conectivo ou dá a ideia de soma. Eu vou somar todo mundo aí, ó, 6 com 14 com 24, totalizando 44%. A nossa resposta para a questão
está na alternativa B, tá bom? Essa é uma das possibilidades que eu tenho para resolver esse problema, mas não é a única, porque eu também poderia considerar esse mesmo problema, né? E aí as informações, obviamente, são as mesmas, né? Chance do homem vivo, 20% e morto 80%, mulher estar viva 30%, morta 70%. Mas agora, ao invés de nós trabalharmos por hipóteses, casos que favorecem o problema, a gente vai trabalhar por eliminações. O que é isso? É você começar considerando todas as possibilidades desse problema, que no caso seria o total de possibilidades, seria o meu 100%, e daí ir retirando aquelas possibilidades que não te servem, aquelas hipóteses que não te servem, tá? Então, você pode trabalhar, como na primeira sugestão, por hipóteses que te favorecem o problema e somando todas elas, ou você pode trabalhar pelo caminho contrário, por eliminações, tá? Você pega o total de possibilidades, que é o 100%, vai excluir aquelas que não te servem para justamente sobrarem as possibilidades ou as probabilidades que te favorecem, que te servem, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai começar, como disse, considerando que o total de possibilidades é 100%. E aí a gente vai ver, desses 100%, quais são as possibilidades que não me servem. E aí lembrem, como favorece o problema quando pelo menos um deles está vivo, não vai favorecer se nenhum deles estiver vivo, ou seja, se ambos estiverem mortos. Então, homem morto e mulher morta, 80% para o homem morto e 70% para a mulher morta. 8 vezes 7, 56, duas casas decimais, 56%. Esses 56%, como disse, são as possibilidades que não te servem. Só que o problema pede o que te serve. Muito simples. Pega o total, tira o que não te serve, vai sobrar exatamente aquilo que te serve. Então, dos 100%, 56% são as possibilidades que não me favorecem ao problema, não me servem, e aí eu tiro, vão sobrar exatamente os 44%, o que confirma a minha resposta na alternativa B, tá bom? Então, lembre que você pode trabalhar os problemas de contagem analisando por hipóteses favoráveis e somando tudo, ou você pode também trabalhar por eliminação, né? Calcular todas as possibilidades, tirar o que não te serve para justamente te sobrar o que serve, o que favorece o problema, tá bom? Outra dica é você perceber a funcionalidade dos conectivos nos problemas de contagem, tanto de análise combinatória como de probabilidades. Conectivo ou, sempre dando ideia de soma, de adição, e o conectivo I, sempre te dando a ideia de multiplicação, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com essa dica, com mais essa dica, e fiquem ligados que mais para frente eu vou trazer mais coisa interessante para você que está fazendo o Enem, ou para você que vai prestar o Enem futuramente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!